Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Cursinho Alternativo e para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Lorena Beltrão de Língua Portuguesa. Bom, no vídeo de hoje eu vou comentar com vocês sobre a identificação dos gêneros textuais no Enem. Então eu vou falar aqui para vocês alguns gêneros que são mais recorrentes, que aparecem com mais frequência nas provas, tudo bem? Então eu vou começar aqui com um gênero que não vai ser por ordem de importância. Esse aqui cai mais do que os outros, não, tá? Mas são os que mais caem. E antes disso, gente, eu peço que vocês prestem bastante atenção no vídeo para que vocês coloquem o foco de vocês, a atenção somente aqui, tá? Esqueça lá o mundo e vamos partir para os estudos, tá bom? Então, é importante você saber o conceito de cada gênero para se achar a resposta correta. E o gênero textual anda junto com a interpretação de texto. Essa aula já foi publicada aqui no nosso canal, é só você procurar, mas você saber o conceito de cada gênero te ajuda muito a você encontrar a resposta correta lá nas alternativas, tá? Então pegue seu papel, caneta, caderno, pode no seu computador anotar, ou até mesmo baixar esse vídeo para depois você ver de novo e fazer mais uma anotação, tá? O primeiro gênero que eu quero comentar com vocês é o gênero do artigo de opinião. O conceito geral, o básico do artigo de opinião é uma pessoa que escreve esse texto e coloca ali a opinião dela sobre algum assunto, tá? E o objetivo dessa pessoa, do autor, é persuadir, ou seja, a incentivar aquela pessoa que está lendo. Persuadir, influenciar, essa é a palavra certa, influenciar aquela pessoa que está lendo com a ideia que está sendo passada ali naquele texto. Então, o autor, ele assina o nome dele. Quando você for ver lá as referências, a fonte daquele texto, o autor sempre tem que colocar o nome dele, pois ele tem que assumir a total responsabilidade sobre aquele texto, sobre aquela opinião que ele está colocando ali. Vamos supor um assunto sobre as drogas. Muita gente tem sua opinião formada e vamos supor que algum autor escreva sobre as drogas, tá? Então, você pode até se identificar com a opinião daquele autor, mas o principal objetivo dele é de persuadir, de convencer de que aquela opinião dele faz sentido, tá? Esse é o artigo de opinião. Temos também o gênero da crônica, que é muito bacana a crônica, tá? Então, gente, na crônica também vai ser um texto de acordo com a visão do autor, onde ele vai falar da opinião dele sobre alguma coisa, porém o que difere a crônica do artigo de opinião é que a crônica vai falar sobre fatos do cotidiano, coisas do nosso dia a dia, tá? Por exemplo, você pega um ônibus para ir ao trabalho, para estudar, para fazer uma visita, para ir para o rolê e tal. Então, é só um exemplo, mas também tem outras coisas do nosso cotidiano. Eu tenho aqui uma crônica de uma amiga minha, que é também professora de língua portuguesa, é jornalista já, e ela escreveu uma crônica sobre pegar ônibus, mais especificamente Pedreira Lomas, aquele que dá volta no universo todo. E ela diz assim: um passeio de ônibus te faz descobrir o mundo. Foi o que percebi pegando um dos ônibus que mais dá voltas em Belém, o Pedreira Lomas, linha B. Pouco mais adiante, ela fala assim: esse ônibus sai de Ananindeua e vai ao centro de Belém. E nesse caminho tem uma cidade inteira a ser descoberta, tá? Então é claro que tem mais, tem mais texto aqui dela, que ela fala sobre pegar um ônibus, que ele sai de Ananindeua, lá na parte do viaduto do Coqueiro, e vai até o centro, passa lá na Bernardo Sayão, perto ali do Portal da Amazônia. É muita volta que ele dá, e obviamente que a gente descobre uma cidade toda. Ele passa ali pela Cidade Velha. Então, quantas pessoas não fazem esse percurso também, tá? Então, o cronista vai falar sobre esses fatos do cotidiano, mais de acordo com uma visão dele, certo? Anote aí também o gênero notícia.
Diferente da crônica e diferente do artigo de opinião, a notícia não emite uma opinião. O único e principal objetivo do gênero notícia é informar você sobre alguma coisa que aconteceu, que está acontecendo ou que ainda pode acontecer, certo? Bom, gente, o gênero notícia, o texto lá não é escrito por um robô, não é escrito por uma máquina, mas são pessoas que escrevem. Mas ali, apesar de serem pessoas que escrevem, não existe nenhum juízo de valor, nenhuma opinião ali é emitida no gênero notícia. Em alguns casos, as notícias são assinadas. Coloca ali o nome do jornalista, né? Você pode ver em alguns sites que está lá escrito o nome do jornalista que escreveu. Mas não é sempre que isso acontece, tá? Ela pode ou não ser assinada, mas a notícia ela tem que ter uma impessoalidade. Ela tem que te dizer o que aconteceu, como foi, quando, por quê, quem foram as pessoas envolvidas. A notícia nunca vai ter uma opinião. Então, é aí um macetezinho para vocês anotarem sobre o gênero notícia. É muito simples, tá? Agora vamos partir para outro gênero textual. E ainda falando sobre persuadir a quem está vendo, então nós temos também o gênero da peça publicitária. O objetivo da peça publicitária também é de te convencer. Ela usa muito dos verbos que estão lá no modo imperativo, que é aquele modo que exprime uma ordem ou até mesmo um convite, tá? E é por isso que na peça publicitária vão se usar assim, palavras, períodos bem curtos, porque a ideia vai logo, é bem direta, é bem simples, é direta e ela também se caracteriza por ter uma linguagem muito apelativa, muito emotiva, que pode mexer com você. A mudar de hábito, a mudar de ideia, a mudar de pensamento, usar um determinado tipo de roupa, usar uma marca, um produto, enfim, esse é o objetivo da peça publicitária, que se usa um recurso do texto verbal e não verbal, que é a imagem mais o texto, certo? Temos também o gênero do conto. O conto é muito bacana, ele é facilmente também identificável nas provas do Enem, porque o conto se trata de uma narrativa linear e bem curta. Então, o foco do conto é nos personagens. Então, só tem um conflito e todas as ações que acontecem no conto vão justificar o final. Então, é uma história simples que tem o seu começo, o seu meio e o seu fim, o seu desfecho, tá? Então, uma sugestão que eu dou para vocês entenderem como é a estrutura do conto, procure também na internet o livro da Clarice Lispector, Laços de Família. É um livro de contos, é muito interessante, que vai ajudar você a entender mais sobre a estrutura do conto, tá? É uma história bem simples, é bem rápida, que termina ali mesmo, tá? Outro gênero que eu quero comentar com vocês é o gênero do poema. Mas lá atrás, quando falei para vocês do conto, também tem um detalhe lá, é que ele se usa dos termos, das palavras, com seu sentido real, seu sentido denotativo. Não existe ambiguidade ou duplo sentido no conto, tá? É uma narrativa simples e direta, que vai direto ao ponto. Mas no poema não. No poema se faz lá presente o uso das palavras com sentido conotativo. Então, uma palavra lá, digamos árvore, pode não ser realmente uma árvore, pode ser outra coisa. Então, depende muito do contexto e, como eu falei para vocês no início, anda lado a lado com a interpretação, tá? Então, ele faz o uso dessas palavras no sentido conotativo, que o poeta atribui novos sentidos e novos significados a uma palavra, tá? Então, lá também no poema, ele tem aquela estrutura que é dividido por estrofes. Então, é facilmente identificado, tá? E outro detalhe também é a questão das rimas. Isso vocês sabem, né? Da rima, da sonoridade, tudo isso faz parte das características do poema. E para finalizar, vou falar de dois gêneros que na internet é muito comum algumas pessoas confundirem, tá? Mas eu espero que com esse vídeo
todas as dúvidas sejam esclarecidas, todos os questionamentos sobre esses dois gêneros, que é a charge e o cartoon. Eu vou começar com a charge, porque aí no vídeo eu vou colocar para vocês um exemplo de uma charge. Então aí nessa charge nós temos uma mulher falando para o esposo dela: a gasolina já aumentou de novo? Aí o cara tá lá, né, carregando o carro nas costas. E por que que isso se trata de uma charge? Bom, gente, a charge ela vai usar desses recursos verbais, não verbais, né, texto e imagem, só que ela vai falar sobre algo do momento, uma situação. A charge, ela sempre vai fazer uma crítica político-social. Então, aí nessa charge ele está falando sobre o aumento da gasolina, mas pode ser o aumento da energia, pode ser o aumento do preço da carne, do feijão, pode ser a violência, o descaso na educação, na saúde, enfim, mas algo que seja do momento, que esteja sendo assim muito comentado na mídia, e é assunto no bar, é assunto na casa, é gente discutindo lá no Facebook, nos grupos. Então, isso que a charge vai retratar, algo que está sendo falado no momento, que é de grande relevância para a sociedade, ele vai representar isso fazendo uma crítica sociopolítica. E o cartoon, professora, como é? Aí na imagem também, na tela de vocês, eu vou colocar um cartoon, onde a professora diz aí para o menino, vou ver aqui o nome para ele, deixa eu ver, Rogerinho, pronto. Então a professora fala para o Rogerinho: Rogerinho, escreva no quadro a palavra ética. E ele diz: professora, mas roubaram o giz. Então, qual é a diferença do cartoon para a charge? Vocês percebem que os dois usam de imagem, usam de texto, eles têm os personagens, porém o cartoon ele não vai se tratar de algo temporal, é atemporal. Então são situações que não estão bombando na mídia, mas são coisas que sempre acontecem, situações corriqueiras. E um detalhe é que o cartoon faz referência ao comportamento humano. Então, no caso dessa charge aí, nós temos um comportamento humano que acontece dentro da sala de aula, dos moleques pegar lá o giz, né? Hoje em dia pega o piloto lá. Quem nunca fez isso, né? Olha, não estou dizendo que isso é certo, mas estou perguntando quem já fez isso, né? Agora, você já sentiu bater aqui, né? Acho que ela tá falando comigo, né? Nunca roubou a caneta do seu amigo, aquele marcador de texto lá, pediu aquela borracha emprestada, mas nunca devolveu, hein? Deus tá vendo. Mas enfim, então são coisas relacionadas ao comportamento humano dentro de uma sala de aula, dentro de casa, no trabalho, nos relacionamentos, diferente da charge, que vai tratar de crítica sociopolítica de acordo com a situação que está passando no momento, digamos, no estado, no país ou até mesmo mundialmente. Esses foram os principais gêneros textuais que caem no vestibular. Mas eu quero aqui trazer um bônus para vocês que está lá dentro do gênero notícia, que é o gênero do editorial. Então, eu já vi cair em prova de vestibular o gênero editorial. O editorial é um pouco semelhante assim, com o artigo de opinião. Mas só que no editorial, quem vai expressar uma opinião sobre alguma coisa, digamos assim, um esclarecimento, é o canal de comunicação, é o veículo, pode ser de TV, mídia impressa, de rádio, portal de notícia, enfim, aquele grupo de comunicação vai expressar uma opinião, uma ideia, um esclarecimento sobre algum assunto e no final também ele vai ser assinado com o nome do veículo de comunicação, lá o nome da rede, ok? Então esse é um bônus para vocês, anotem tudo. E se você sabe de algum colega seu que não consegue ter acesso ao YouTube, que não conseguiu ver as videoaulas, pegue esses tópicos que você anotou e mande a seu amigo, tá? E, gente, aproveitem esse tempo para estudar, esse tempo livre para você focar nos estudos, porque assim que a gente voltar, que a gente se aglomerar de novo, né? Eu espero que em breve a gente consiga logo voltar às aulas presenciais para que nós possamos tirar dúvidas.
tá? Porque o nosso tempo já vai ser muito corrido, a gente talvez não consiga passar mais novos assuntos, não sei, eu espero que dê, porque ainda tem muita coisa pendente para passar a vocês, alunos. Então, dedique esse tempo para estudar, vejam as videoaulas aqui do canal e aqueles materiais que nós, professores, disponibilizamos a vocês no e-mail e via WhatsApp, ok? Obrigada por assistir esse vídeo até aqui. Então, eu encontro vocês numa próxima oportunidade. Até lá!